Boa noite, amados irmãos e amigos. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos aqui para prestarmos culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E eu quero começar lendo um salmo bastante conhecido, que é o Salmo 96. Eu vou ler aqui na minha Bíblia o verso 4 e o verso 5. Você pode também acompanhar na sua Bíblia ou então acompanhar aí na telinha. Diz assim a palavra do Senhor: porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Senhor, tudo que existe por aí é ídolo, mas o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e nós nos alegramos em Ti por sabermos que Tu és aquele que domina sobre todas as coisas. E eu te agradeço, Senhor, porque podemos Te servir como servos, como filhos. Obrigado porque tudo que acontece da Tua parte, vindo na nossa direção, contribui para o nosso bem. E agora eu te louvo, nós te louvamos pela oportunidade que temos de apresentar diante do teu altar os teus louvores. Guia-nos na verdadeira adoração para louvor da tua glória. Assim eu te peço, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos então louvar ao Senhor nosso Deus. Hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. E ao meu lado cairão 10.000 à direita subirão. Eu não tenho medo do cão, meu pai é o leão. Ele é o leão, persegui meus inimigos. Mas
esperando para dançar.
és bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. Cante isso. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo, bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. Bem-vindo. És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui amam o Senhor? Levante as suas mãos essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está sentado num alto e sublime trono. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Nada sai do controle de suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle. Ele está no trono. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa. Mesmo que você não entenda hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor. Oh, te amo, te amo, te amo, te amo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Será que você pode dizer isso essa noite? Louvado seja Deus, né, queridos, por essa oportunidade maravilhosa de louvarmos ao Senhor. Esperamos que em breve, com toda a população já vacinada, né, com os cuidados que devem ser feitos, a igreja retornará à sua reunião presencial, que é uma coisa insubstituível. Mas até lá, com certeza o Senhor estará recebendo a nossa adoração. Nós vamos continuar o nosso período de adoração, só que dessa vez no que diz respeito aos nossos dízimos e às nossas ofertas. E eu quero ler um texto com vocês que se encontra aí em Atos, capítulo 11, verso 27 em diante. Dá uma olhadinha aí, você pode acompanhar na tela também. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender que o Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Olha só quem foi levar a oferta.
né? A igreja primitiva era uma igreja que se socorria. Então, era uma igreja que entendia a necessidade, entendia as circunstâncias, e mesmo com toda dificuldade, eles ajudavam, né? Repartiam. E essa é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer também no nosso tempo, aprender a repartir o que nós temos. Então, se você sente no seu coração de participar dessa graça de contribuir, que é uma concessão dada por Deus, um privilégio, você pode fazê-lo através desta conta que está aparecendo aí agora na telinha. Ou pode entrar em contato direto com a irmã Lúcia, nossa tesoureira, e informar o seu desejo, né, de entregar uma oferta, uma contribuição, né, algo que você queira compartilhar com as necessidades da igreja, com os necessitados, para louvor da glória de Jesus. Então, a igreja era fiel, nós precisamos ser fiéis também, e nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E pedimos que o Senhor receba a nossa oferta de amor, nossa oferta de uma visão de que a igreja, nesse momento atual, precisa aprender a compartilhar, porque há muitos necessitados, muitos desempregados, muitos enfermos, muitos compromissos, e nós temos sofrido com essas coisas. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor mova o coração de cada filho teu, Senhor, para ser solidário, ó Pai, para participar desse momento tão especial que é adorar ao Senhor com os nossos bens. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, amados irmãos. Agora vamos ver o que Deus tem para nós na sua palavra. Nós vamos ler aí Atos capítulo 6, verso 8 até o verso 15, né? Atos capítulo 6, do verso 8 até o verso 15. Você pode ler aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha, ou pode acompanhar aí na tela também. Fique à vontade para fazê-lo. Diz assim a palavra de Deus: E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem que ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra eles, arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor fale conosco através da tua santa palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos guie e que essa mensagem venha do teu trono de graça para louvor da tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no sermão, eu quero só pedir desculpa a vocês, porque eu não tenho um estúdio e aqui os vizinhos, eles não falam, eles berram, né? Então, pode ser que capte aí
esse barulho externo na gravação, né? Mas eu peço que os irmãos relevem. Isso a gente crê que vai ser por um período temporário, mas infelizmente nós temos que suportar essa condição até termos um lugar propício para gravarmos ou até voltarmos ao nosso culto presencial. Nós vimos no domingo passado, queridos, que devido àquele problema todo que houve com o atendimento das viúvas, né, com a murmuração dos helenistas, que houve a necessidade da criação da junta diaconal. E nós vimos que aquele acontecimento foi um divisor de águas. Foi o momento onde a igreja ela começou a se organizar, né? Foi um momento onde os apóstolos tiveram que tomar uma decisão importantíssima, porque qualquer vacilo naquela decisão, nós não teríamos a igreja que temos hoje. Se eles abandonassem a oração, a leitura da palavra, nós não teríamos uma igreja que temos hoje, porque eles iam ficar só cuidando de alterações sociais. E há uma coisa que a gente tem que ter a ideia, né, de que os apóstolos eles tiveram essa tentação, mas eles disseram, não é plausível que a gente largue a oração e a palavra para nos dedicarmos à mesa. Claro que não era plausível. E com isso eles estavam mostrando qual era a função primária da igreja. A função primária da igreja não é mudar as condições sociais, não é praticar bondade e misericórdia. A condição primária da igreja é a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. Isso não quer dizer que a igreja não vá fazer isso. Não, ela faz. Durante a história, a gente percebe que a igreja ela fez muitas coisas boas nessa questão social, mas nunca a teve como prioridade, porque a prioridade é primária, a tarefa primária da igreja era a pregação da palavra de Deus. Então, deixa eu aqui lembrar vocês que nós estamos estudando esses primeiros capítulos do livro de Atos com um único interesse, com uma única razão. E qual é? Conhecer o que é o cristianismo, conhecer o que é a igreja, saber exatamente qual é o propósito, né? Qual a razão de nós estarmos aqui estudando isso, porque nós queremos descobrir como essa igreja se comportava, como essa igreja vivia, como ela se conduzia diante da situação de luta e de dificuldade. Então nós estamos estudando e queremos saber o que realmente é o cristianismo, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que o cristianismo ele exige de nós, dentro da sua autoridade, obediência com a mente, com o coração, com a vontade e com todo o ser. Bom, então vamos entrar no texto agora, né, fazer uma visão, uma panvisão do texto, né? Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos no ano 35, quase chegando no ano 36, já se haviam passado 6 anos desde que Estevão tinha sido eleito, né? E mesmo com aquele tempo todo que passou, com 6 anos após a eleição dos diáconos, daquela situação toda que ocorreu, a igreja continuava a crescer e continuava a se multiplicar, né? O Espírito Santo continuava agindo poderosamente por meio de sinais, por meio de prodígios, por meio do testemunho e, como nós dissemos
já algumas vezes nesse estudo, a palavra de Deus é uma palavra irresistível, né? Ela é irrefutável, e o personagem aqui central desse texto, né, é Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se você olhar aí o capítulo 6, o verso 5, a parte A, diz que uma das características de Estevão é que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? E Estevão, né, ele era daquele que estava naquele grupo todo, né, mas com certeza ele demonstrava dons espirituais, né, poderosos. Deus o estava usando poderosamente no meio dos judeus, que não conseguiam derrubar a sua argumentação, que não conseguiam resistir à sabedoria com que ele falava, né? Então, esse homem cheio do Espírito Santo, que pregava a palavra, testemunhava a palavra com autoridade e com sabedoria, teve uma perseguição cruel, porque todos esses judeus que nós lemos aqui, não conseguindo resistir à sabedoria dele, contrataram falsos testemunhas para falar contra ele, da mesma forma que fizeram com o Senhor Jesus, fizeram com ele, lá em Marcos capítulo 14, verso dos 56 a 59, também os judeus contrataram falsas testemunhas para acusar Jesus. Estevão sofreu a mesma coisa. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre as marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Vamos repetir? As marcas de um homem cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que tipo de pessoa Deus usa. Que tipo de pessoa Deus usa? E essa era a pessoa, como Estevão, que quase 6 anos depois continuava com o mesmo fogo no coração. Não era daquele tipo que dizia assim, novo convertido, né? Daqui a pouco isso acaba. Não. Quando o sujeito é convertido de verdade, o primeiro amor nunca acaba. Ele pode diminuir, mas ele vai estar sempre desejoso de fazer a vontade de Deus. E Estevão aqui, é o que parece, ele era detentor de outros dons além de servir à mesa, né? A gente percebe que ele tinha fé, a gente percebe que ele tinha sabedoria, a gente percebe que ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Estevão foi um homem tão poderoso nas Escrituras que ele se tornou o que nós chamamos de protomártir, né? Ou seja, ele foi o primeiro mártir da igreja cristã primitiva a receber a coroa da glória. É interessante até que o nome Estevão significa coroa, né? Apropriado. E Jesus disse, aquele que foi fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Então, Estevão, ele recebeu essa coroa e era um diácono, ou seja, o primeiro mártir da igreja, ele era um diácono, né? E esse homem de Deus, que tanto tinha preocupação com as viúvas, com órfãos, com os necessitados, entendia que ele tinha uma tarefa primária, que era pregar o Evangelho. E ele pregava com muito poder. Estevão, ele foi um ganhador de almas, né? Ele não estava ali preocupado com números, mas ele estava ali preocupado em falar do amor de Deus aos perdidos. E ele o faz de uma forma muito extraordinária. E sabe o que tornava a mensagem de Estevão com tanta autoridade? É que ele era uma pessoa irrepreensível. Olha o que diz aí o verso 3 e o verso 5 do capítulo 6.
Os apóstolos disseram assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. E aí, o verso 5 vai nos dizer que Estevão era um homem cheio de fé, era um homem cheio do Espírito e era um homem cheio de sabedoria. Então, esse homem tinha uma vida irrepreensível. Aquilo que ele falava não estava distante da sua vida, porque ele tinha um alicerce espiritual muito forte. Ele não estava ali fazendo uma função técnica de pregação. Ele estava ali pregando a palavra, e aquilo que ele pregava não estava distante daquilo que ele era como cristão, né? Não havia um abismo entre a sua vida e o seu trabalho. Porque, infelizmente, hoje há muitos líderes, muitos pastores, né, influentes, cuja vida é distante daquilo que ele prega, daquilo que ele fala, né? E por isso nós estamos caindo num descrédito, porque, embora muitos desses líderes ocupem lugares de honra, mas a vida espiritual deles é uma desgraça. Olha, se existe uma palavra que pode caracterizar a vida de Estevão, é a palavra cheio. Cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder, cheio de integridade, cheio de amor. Ele era cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus. A sua vida, ela se torna uma vida irrepreensível, uma vida plena. E eu quero destacar aqui alguns aspectos dessa marca que caracteriza o homem que Deus usa, a pessoa que Deus usa, né? Nós estamos aqui com Estevão, cujo nome significa coroa, e como ele coroou a sua vida com integridade. A primeira característica que a gente destaca aqui dessa marca de um homem de Deus é que Estevão era cheio do Espírito Santo. É o que diz o verso 3 e o verso 5 do capítulo de Atos. Todo homem está cheio de alguma coisa. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, né? Muitas vezes nós estamos cheios de outras coisas. Muitas vezes nós estamos aí com outros interesses que não é o interesse do reino, que não é estar cheio de Deus, mas às vezes pode estar cheio de pecado. A segunda marca é que Estevão era um homem cheio de fé. É o que diz o verso 5, né? Estevão, ele fora salvo pela fé, vivia pela fé e vencia o mundo pela fé, porque ele era cheio de quê? De fé. A palavra de Deus nos diz isso em Romanos 1,16, se não me engano, que o justo viverá pela fé. Estevão era um homem cheio de fé, e eu e você temos que ser pessoas cheias de fé e cheias, né, do Espírito Santo, né? Cheias do Espírito Santo, cheias de fé. Mas também ele era cheio de quê? De sabedoria. Irmãos, sabedoria é mais do que conhecimento. Preste bem atenção nisso. É importante que você entenda que sabedoria é mais do que conhecimento. É um dom de Deus. E a sabedoria é o uso correto do conhecimento.
é olhar a vida com os olhos de Deus. Isso é um dom. Essa é a maneira correta de se usar a sabedoria. E Estevão era cheio de sabedoria. Verso 8 do capítulo 6 diz que Estevão era cheio de graça. Né? E graça aqui é a presença de Deus. Graça aqui era todos aqueles aspectos espirituais que fazem parte do caráter do ser de Deus, do Senhor Jesus, que pela graça estavam ativos na vida de Estevão. Estevão, ele era abundante em graça, ele era uma fonte de bênção, seu coração era generoso, suas mãos eram dadivosas, a sua vida e o seu coração eram um vaso transbordante da graça de Deus. Estevão era um homem cheio de doçura de Deus. E como nós precisamos ser cheios dessa doçura. Como nós temos que pedir a Deus que nos encha daquilo que é peculiar a Ele, que a vida dele se manifeste em nós pela graça. Uma outra marca aqui também na vida de Estevão é que ele era cheio do poder de Deus. Cheio. Estevão era um homem revestido com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus. O homem fazia milagres, sinais entre o povo. Agora você vê, hein? Preste atenção numa coisa. Esse mesmo povo que recebeu os sinais aqui, que viram os milagres, foi o mesmo povo que vai se levantar contra ele no final do capítulo. Para você ver que muitas vezes sinais e prodígios não têm tanto esse poder de convencer uma pessoa a se tornar cristã, né? Porque muitas delas são legalistas, muitas delas têm desculpas para cada uma dessa situação, tem interesses próprios, mas ele era alguém que transbordava do poder de Deus. Ele fazia o que pregava e pregava o que fazia. Até esse momento a gente pode ver que todo esse poder que Estevão manifestava tornava as suas obras irrefutáveis. Até o momento Lucas acreditara os prodígios e sinais somente ao Senhor Jesus, aqui em Atos capítulo 2, verso 22, e também aos apóstolos, Atos 2, 43 e Atos 5, 12. Pela primeira vez agora, ele vai acreditar essa operação de milagres a alguém que não participava do grupo apostólico, mas que tinha um ministério apostólico, que é Estevão. Né? E ele vai lá, verso 8, né, do capítulo 6, e ele manifesta essa ação de realizar milagres. A graça e o poder formam uma unidade, e nada adianta graça impotente e poder sem graça, porque isso vai se tornar algo terrível na nossa vida. Porém, por ser cheio de graça e de poder, Estevão fazia grandes sinais e prodígios. Irmãos, embora eu possa dizer para vocês aqui que sinais e prodígios não podem ser considerados confiáveis no coração do incrédulo, eu, na verdade, creio neles e creio que eles podem se manifestar, sim, no meio da igreja e que pessoas podem ser curadas. Infelizmente, conheço pessoas que foram curadas poderosamente e que não se converteram. Então, esse homem era um homem que era impossível se sobrepor a ele, pois o poder de Deus
flui através de pessoas que dedicam a sua vida a uma profunda comunhão com Ele, com o Espírito Santo. Contudo, toda a honra continuava sendo de Deus, toda a honra continuava sendo do Senhor Jesus, né? Toda a honra ao Pai. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, nós encontramos lá: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A segunda aspecto que eu quero abordar aqui é a irrefutabilidade da palavra, das obras e da pregação de Estevão. Olha só, vamos focalizar na mensagem da igreja. Eu quero fazer uma introdução, primeiro do ponto de vista negativo e depois do ponto de vista positivo. Nós vamos focalizar exatamente isso, porque é importante nós lembrarmos, e muitos cristãos esqueceram isso, o que está em Atos, em Romanos 1,16. O Evangelho de Cristo, pois, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus. Então, tanto sinais como prodígios, eles são consequências do poder do Evangelho. Agora, eu penso que a maior acusação que será feita contra essa geração, contra a nossa geração, e não somente contra os de fora da igreja, mas também contra muitos de dentro, é que nós reduzimos o Evangelho a uma coisa humana e, por vezes, até mesmo uma pobre versão disso. E perdemos de vista a glória, a grandeza e a magnificência dele, do Evangelho e até mesmo de Deus e do seu poder. Eu fico estupefato, e quanto mais um cara faz um doutorado, faz um mestrado, faz uma pós-graduação, parece que ele emburra em relação ao Evangelho, ele fica mais burro, ele fica técnico, ele tem título, mas parece que ele fica burro, porque ele está tão detido na sabedoria humana que ele agora desvaloriza algumas coisas e ele quer pegar a sabedoria humana dele e colocar no lugar do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, muitos doutores, mestres, pós-graduados, pastores, até líderes internos da igreja, afirmam que nós precisamos a maneira de como que nós temos que pregar o Evangelho. Que a mensagem pregada pelos apóstolos e por Estevão não servem mais a essa geração e colocam isso como sendo a causa da resistência do homem moderno. Então eu quero ver com vocês aqui alguns aspectos negativos, para depois nós termos a ideia dos aspectos positivos. A primeira coisa que esses doutores e mestres cristãos, esses pós-graduados, eu fico até assustado, porque antigamente os pastores presbiterianos iam se formar nos seminários presbiterianos, iam se formar no Mackenzie, na faculdade presbiteriana. Eles agora estão indo para a PUC, uma universidade extremamente liberal e que ensina totalmente ao contrário daquilo que nós lemos nas Escrituras. Pois bem, a primeira coisa que esses homens estudiosos, sabichões afirmam, é que nós temos que abolir a velha mensagem, pois o homem moderno não se enquadra nela. O homem moderno evoluiu fora dela. Ou seja, não podemos mais pregar o Evangelho da obediência, não podemos mais pregar o Evangelho da fé,
o evangelho da sabedoria de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, de uma vida santa, quebrantada. Por quê? Porque o homem moderno não aceita mais isso. É o que os pastores estão dizendo. Há igrejas que são verdadeiros centros de ação social, menos igreja. Há igrejas que estão aí aceitando relações que a Bíblia não aceita. Por quê? Eles querem atrair o homem moderno. Uma segunda coisa que eles falam, que é o extremo oposto, é que, ao mesmo tempo em que existe os sabichões e os doutores, eles também dizem o seguinte, que nós devemos levar em conta a ignorância do homem moderno. Eles agora estão falando daqueles que não tiveram condição de se formar, daqueles que, de alguma forma, não conseguem entender a palavra. Naturalmente, há alguns que se enquadram em sua primeira categoria como até mesmo pessoas que têm sabedoria, mas que são ignorantes da palavra, como cientistas, filósofos, psicólogos e etc. Mas as multidões não são assim. Eles dizem, as multidões são totalmente ignorantes. Elas não sabem o que significa todos esses termos eruditos. Então, o que está havendo? Qual é o movimento que está havendo? É tornar a Bíblia numa linguagem mais acessível. Eu não sou contra uma tradução que diga a mesma coisa com palavras menos eruditas. Mas a proposta aqui é de que a igreja está falhando hoje porque não entende a situação do homem comum e quer que torne o evangelho um evangelho mais complacente através da mudança de expressão. Né? Há ainda outros que nos dizem que nós devemos dar atenção àquilo que o povo gosta. Dizem, as pessoas não querem ouvir uma pregação contra o pecado. Elas não querem ouvir uma pregação que vá cobrar delas alguma coisa. Dizem que devem trocar a pregação por uma mensagem teatral, uma mensagem transmitida pela música através de balé, através de danças, através de contextos culturais. Ou seja, chega dessa mensagem contra pecado, contra erro, contra adultério, contra homossexualismo, contra tudo aquilo que o homem moderno faz. Então, eles estão dizendo que há uma necessidade de uma nova mensagem. Não mais uma Bíblia pregada, não mais um homem falando, mas uma apresentação, um teatro aonde se manifeste ali algo que seja aceitável. Então, o cristianismo, no nosso tempo, ele está secularizado. Esses são os pontos negativos, onde tudo é permitido para atrair o homem moderno, seja ele da ciência ou seja ele um ignorante. Né? E é daqueles que dizem que nós precisamos fazer uma nova tradução da Bíblia, onde a mensagem não venha a ofender ou discriminar as pessoas. Olha o perigo. Só para os irmãos terem uma ideia, a primeira Bíblia, que não foi uma tradução, foi uma paráfrase, ou seja, eles escreveram a Bíblia como se estivesse contando uma história, eles não traduziram. Né? A primeira Bíblia que foi traduzida dentro desse princípio foi a Bíblia Viva, da editora Mundo Cristão, em 1981.
e que nem pode ser considerada uma tradução, mas uma paráfrase, nem pode ser considerada a palavra de Deus, porque tem acréscimos e tem coisas também que foram retiradas. Depois veio a tradução, depois veio a Bíblia na linguagem de hoje, igualmente uma paráfrase produzida pela Sociedade Bíblica. Depois veio a tradução da nova linguagem de hoje. Essa é uma tradução. Essa é uma tradução feita a partir dos originais. Então ela tem crédito. Ela pode ser usada. E, por último, houve a tradução da Bíblia Gay, né, em 2017, que, não sei se vocês sabem, né, a versão inglesa da Bíblia é a versão King James. Né, é uma das melhores traduções do mundo. E eles lançaram aqui no Brasil a Bíblia Gay, que foi lançada em 2017 como a Bíblia Rainha James, né, para harmonizar qualquer interpretação homofóbica da Bíblia. Nela, Deus não é pai, Deus é mãe. Né? Nela, se há permissão, com base em alguns textos, que eles parafrasearam para dar legalidade à homossexualidade. Por isso que as igrejas liberais na Europa, nos Estados Unidos, usam essa Bíblia. Há igrejas imensas. A maior igreja do mundo, está em São Francisco, que é a igreja de gay. Eles usam essa Bíblia. Nem pode ser chamada de igreja. É um ajuntamento do inferno. Né? Então, esse é outro ponto negativo da igreja que se secularizou. Depois outros dizem que nós não o que necessitamos é a pregação da palavra, mas nós precisamos de mais entretenimento, festinha, nós precisamos colocar um jogo de luz na igreja, nós precisamos tipo da linha do Cláudio Duarte, né? Nós precisamos de palhaços que vão lá para frente da igreja e fazer entretenimento, né? Então, a igreja, segundo eles, precisa de coisas assim, de entretenimento, de humoristas no púlpito, de coisas que trazem muito mais prazer à carne do que ao espírito. Bom, eu não quero cansar vocês com tudo isso, mas os advogados da mudança têm uma coisa em comum: eles nunca viram a grandiosidade do Evangelho, nunca experimentaram o que é ser cheio do Espírito Santo. E minha objeção a eles é que eles estão transformando o Evangelho numa coisa pequena, eles estão barateando o Evangelho. Eles estão colocando as joias, as pérolas de grande valor de lado e estão dando comida de porcos para a igreja. Estão tornando o evangelho muito, muito, muito fácil. Mas nós temos que lembrar que na vida cristã, né, como está em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus, e é o poder de Deus para a salvação. Você não deve começar pela humanidade sem Deus. Você deve começar com Deus, começar com o Senhor. Né? É dessa forma que nós temos que caminhar. Eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Eles não podiam resistir, porque a primeira coisa que eles viam em Estevão é que ele era um homem cheio de Deus, cheio da graça, cheio do poder, cheio da sabedoria, cheio de fé. A proclamação de uma palavra tem que ser a proclamação de uma palavra da verdade. Não é razoável
que deixemos as mesas, ou seja, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Estevão fez as duas coisas, né? E na disputa que houve entre Estevão e os membros da sinagoga, e nós somos informados exatamente isso. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles falavam, mas não conseguiam barrar aquele argumentação do espírito, né? E esses cristãos primitivos, irmãos, eles não estavam interessados em distrações, eles não estavam interessados em invenções ou em qualquer outra coisa. Toda a sua ênfase era a mensagem. E esta é a alegação de todo o Novo Testamento, né? E uma coisa que a gente vê importante é que as obras de Deus de Estevão eram irrefutáveis, né? Verso 8 e verso 9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes sinais entre o povo. E aí a oposição se levantou contra ele. Esses opositores tinham um histórico cultural, social semelhante, né? Eles preferem adorar juntos, estar juntos. E os escravos, no caso aqui os libertinos, né? Libertos provavelmente, eles eram judeus, porque no ano 63 o general Pompeu invadiu Jerusalém e escravizou quase todos os judeus. Aí depois de ficarem um tempo como prisioneiros, ele os libertou mais tarde em Roma. E eles passaram a ser conhecidos como libertos ou libertinos, né? Que haviam sido libertos por esse general. E eles talvez fossem também gentios que se converteram ao judaísmo, ou seja, chamados prosélitos. Então, esse contexto de oposição que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo, é que estava ali a luta, né? Eles não tinham apenas uma vida irrepreensível demonstrada por Estevão, mas ele apresentava sinais. Ele pregava aos ouvidos e aos olhos, e ninguém podia ter, queridos, como contestar. No entanto, apesar de todas as qualidades extraordinárias de Estevão, o seu ministério provocou um antagonismo muito grande. Foram 3 estágios de antagonismo. Primeiro, a discussão, né? Houve uma discussão muito forte entre eles, né? Está aí do verso 6b até o verso 10. Depois da difamação, capítulo 6, do verso 11 até o verso 12a. Em terceiro, a condenação, capítulo 6, do verso 12b até o 7,60. Né? Ou seja, a palavra do Senhor na boca de Estevão era uma palavra irresistível. As obras dele eram obras irresistíveis, né? A sua palavra, como diz o verso 10 até o verso 14, né? Era de um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que tinha uma vida íntima com Deus, e os opositores da cruz não conseguiram derrubar os argumentos de Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ou seja, ele era um homem cheio da graça, do poder, da misericórdia e da bondade de Deus. Então, o que fizeram? Subornaram homens, disseram que ele estava falando contra Moisés, contra o templo,
falando que Jesus ia mudar tudo, toda a cultura, toda a religiosidade deles. Ou seja, pagaram um monte de gente para testemunhar contra ele de que Jesus iria mudar tudo, até os costumes. E aí, com isso, né, a situação foi ficando mais difícil. Mais difícil. Agora, por que eles não conseguiam sobrepor Estevão? Poder. Estevão tinha poder. Poder do Espírito. E poder do Espírito se alcança com comunhão, buscando. E não é um poder para você ficar trancado entre quatro paredes, não. É um poder que tem que se mostrar, tem que se expor. Né? Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E nos é dito que aqueles que se opuseram a ele não podiam resistir, não podiam, porque ele falava com muita unção. Irmãos, preste bem atenção aqui. Uma coisa que nós temos que captar. Uma coisa é pregar a palavra de Deus. Muita gente prega. E a outra coisa é ser boca de Deus. É diferente. É diferente. Para os irmãos terem uma ideia, aí em Jeremias, capítulo 15, verso 19, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Há uma grande diferença entre pregar e ser boca de Deus. Muita diferença. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 29 até o verso 31, a filha de uma viúva havia morrido e Eliseu, não querendo sair de onde estava, pegou o bordão e mandou que Geazi levasse o bordão dele e botasse em cima do rapaz morto e ele ressuscitaria. Geazi pegou o bordão, foi até lá, colocou sobre o garoto morto, não aconteceu nada. Ele volta e diz: não houve nada. E aí Eliseu vai lá e o menino ressuscita. O problema não está no bordão, o problema está no homem. Né? O problema está no homem. O problema não era o bordão, claro que não era, mas era o homem que carregava o bordão, que carregava aquela responsabilidade. Né? Então, o problema não está na Bíblia. O problema não está de que o sujeito fez uma ótima argumentação, mas nada aconteceu. Não, o problema não está no bordão. O problema está em quem carrega o bordão. A mesma coisa aconteceu com o profeta Elias no 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Ele se alojou na casa de uma viúva e o filho da viúva morreu, e aí ele é chamado e ele é usado por Deus e ressuscita aquele jovem, né? Agora veja o que a mulher falou. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus, irmãos, não unge métodos. Deus unge homens. Deus unge homens. Eu me lembro do meu querido pastor, reverendo Antônio Elias. Era um homem cheio do Espírito Santo, o homem mais cheio do Espírito Santo que eu já vi na minha vida.
Ele pregava pouquinho, a gente ficava com aquele gosto de quero mais, né? Ele pregava 5 minutinhos, e era aquela pregação assunto puxa assunto, não era uma coisa muito elaborada, mas ele pregava com lágrimas nos olhos, e todos nós na igreja nos derretíamos com aquela palavra ungida, poderosa. Um dia convidaram ele para participar de um congresso, e quando ele terminou, um daqueles sabichões da área técnica da teologia fez uma pergunta a ele: Reverendo Elias, o senhor pode nos falar alguma coisa sobre unção? Aí ele disse: filho, é simples. Uns são e outros não são. É verdade, queridos. A gente ungida, mas a gente que não está nem aí. É técnico. Mas não tem a unção do Espírito Santo. Nesse capítulo que nós lemos aqui, duas importantes coisas acerca daquilo que Deus fez. A primeira era a proclamação de uma palavra que é verdade. Não estava pregando uma mentira. Não era um conto de fadas. Né? Ou seja, por isso não era razoável abandonar a palavra para servir as mesas. Era uma palavra da verdade. E ninguém podia resistir a Estevão, porque Estevão pregava a verdade. E contra a verdade não há argumento. Né? Não há argumento. Teve uma época em que o Senhor Jesus, no seu ministério terrenal, ele estava pregando e ele, pela sua misericórdia, resolveu tirar o véu dos olhos de alguns. E no que ele estava pregando, ele falou sobre a relação dele com o Pai. E aí ele disse, dizendo ele estas coisas, ou seja, como ele era com o Pai, que ele era um com o Pai, que ele era filho de Deus, muitos creram nele, João 8,30. E continuando, a gente lê o seguinte: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, é a palavra que santifica. Nós não começamos pelo homem, nós começamos pela palavra, nós começamos por Deus. É como está em João 17:17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa é uma coisa que nós temos que ter no nosso coração. A verdade, ela é imbatível, porque é verdade. Estevão punha sua fé no real caráter da mensagem, que era a verdade. Então, o método dele consistia em instrução e infundir o conhecimento da verdade acerca de Jesus, de que ele era filho de Deus, de que ele era o Senhor prometido. E quando a gente começa a dar atenção para as pessoas são ignorantes. Salmo 14:1 diz o tolo no seu coração, não a Deus. Como é que a gente vai acreditar numa pessoa dessa? Agora, uma outra coisa que caracterizava o ministério de Estevão é que ele pregava com poder. Ele não tinha aquela persuasão de vendedor. Ele não era um orador, ele não tinha uma retórica. Não, tem nada a ver disso. O cara pode ser o melhor vendedor do mundo, ele pode ter a maior habilidade de oratória, ele pode ter todos os instrumentos técnicos para falar para alguém,
mas não vai conseguir salvar alma nenhuma. Porque somente a pregação do Evangelho traz a graça de Deus, a salvação de Deus. E nós precisamos desse poder. Os púlpitos estão sem poder, as igrejas estão sem o poder de Deus. Nós estamos numa rotina terrível, horrorosa. Estevão, cheio de fé e poder, não só fazia sinais e prodígios entre o povo, mas ele pregava e pessoas se convertiam. Nós temos que entender que todo o método do poder sobrenatural do Espírito de Deus é o que a igreja deve usar, nada menos que isso. Porque qualquer coisa menos que isso não tem o mínimo valor. Não tem o mínimo valor. Nós temos que crer dessa forma. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 12, ele diz: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, vos pregam o Evangelho, para os quais os anjos desejam bem atentar. É isso o que o Espírito Santo enviado do céu faz. Nos dá a irrefutabilidade da mensagem. A gente não tem que ficar preocupado com o que os homens gostam de ouvir, com o que eles querem ouvir, com o que vai agradá-los ou não vai agradá-los. Não. Nós não podemos dizer isso. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que dizer como o apóstolo Paulo diz em Romanos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Nada de ficar pregando teatrinho, nada de ficar fazendo showzinho, nada de ficar fazendo coisas, se não for o poder do Espírito, não haverá milagre de salvação e nem qualquer outro tipo de adversário. Os adversários de Estevão não podiam se sobrepor a ele, porque Estevão estava comprometido com o Evangelho e com o poder do Evangelho e com a graça e com uma vida cheia de fé, de sabedoria, irrepreensível. E por causa disso, ele foi acusado e diz o texto que foi levado ao conselho. Do conselho, ele foi, que o conselho seria o Sinédrio, para ser julgado. Agora, irmãos, nós temos que considerar também a vã oposição que foi feita a Estevão e ao Evangelho. Queridos, imagina uma coisa, Estevão estava no corredor da morte, mas sua paz era tão inexplicável que todos que estavam assentados ali olharam para ele e viram o seu rosto como o rosto de anjo. Só ocorreu isso uma única outra vez na história. Sabe com quem foi? Foi com Moisés, de quem eles estavam acusando Estevão de falar mal. E essa acusação era grave, de que ele não parava de falar contra o templo, contra Moisés, contra a mudança de costumes, porque para os judeus o templo era o lugar da revelação do Senhor, a mesma preocupação com o templo da parte dos judeus da dispersão, o que justificou posteriormente, a prisão de Paulo. Então eles estavam fazendo falsas acusações, ou seja, eles não tinham o que acusar, o Senhor. E eles fizeram a mesma coisa com Jesus, em Marcos capítulo 14, verso 58. Olha, ouvimos esse homem dizer que vai destruir o templo e em 3 dias reconstituirá. Ouvimos ele dizer que
falar contra a lei, né? Um monte de coisa assim. Mas era tudo mentira. Eram testemunhas falsas. Jesus só foi condenado porque o sumo sacerdote perguntou: fala logo para a gente, você é o quê? Jesus disse: sou filho de Deus. Ele morreu por isso. Ele morreu pela verdade, porque falou a verdade. Mas quando você começa a ser usado, você pode ter certeza, as mentiras virão contra você, contra todo homem cheio do Espírito, todo homem cheio do poder de Deus, de uma vida santa, de uma vida cheia de fé, de graça, de misericórdia. Virá sim, pode ter certeza que vai acontecer. Então essas acusações eram acusações graves, mas não eram verdadeiras em hipótese alguma. E o motivo dessa acusação é porque eles queriam destruir a igreja. Desde o nascimento da igreja, desde dessa segunda criação que é a igreja, Satanás tem tentado. Olha, desde o Éden, ele pensou que Abel seria o Cristo. E aí ele foi tentando matar, daí ele se levantou aqui também. O motivo da perseguição era para destruir a igreja. E eles olham para Estevão, veem Estevão como anjo, e mesmo assim continuam. E uma coisa importante, quem que estava refugindo ali era Estevão? Não, era Deus que estava refugindo através do rosto de Estevão. Ora, era uma espécie de aprovação. Deus fez assim com Moisés e fez assim com Estevão. E nós precisamos considerar e estar conscientes de que a glória do Evangelho e da igreja são caracterizadas pela sua invencibilidade. Releiam o capítulo 6 de Atos e vão ver que o Evangelho enfrenta dificuldade, oposição, mesmo as pessoas sendo honestas, sendo sinceras. No decorrer de toda a história, tudo foi feito para destruir a igreja. Tudo. Todas as dificuldades surgiram desde o início para destruir a igreja e eles não conseguiram. E a história é esta. Houve eras e épocas em que a igreja parecia estar derrotada. Houve tempos em que parecia que o mundo, a carne e o diabo iam triunfar e que a igreja era apenas uma remanescente pequena no fraco e débil ajuntamento. Muitas e muitas vezes o mundo pensou que tinha acabado com a igreja, que o fim tinha chegado. Nunca chegou, queridos, e nunca chegará. Aqui em Atos, o capítulo 6, a situação era desesperadora. Estevão foi levado à morte, mas não foi o fim. A igreja continua existindo e continuará até que o plano de Deus seja levado à vitória final e à completude final. E por que o Evangelho vai triunfar? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. O povo pode dar risada, o povo pode ridicularizar, o povo pode falar o que quiser, pode falar coisas monstruosas. Em pleno século XXI, você ainda acredita na Bíblia? Olha, podem falar o que eles quiserem falar. Mas Deus triunfará, porque Deus tem um grande plano, um grande programa, e nós vamos vencer em nome de Jesus.
E assim como aqueles judeus, com a morte de Estevão, acharam que tinham vencido, eles deram um pontapé inicial na obra missionária que levou o evangelho ao mundo inteiro. Deus tem os seus planos. A Bíblia declara que o mundo é de Deus e não do homem. Né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, João 1,14, que o Filho de Deus morreu na cruz para nos redimir e ressuscitou para redimir esse mundo. Não podiam resistir. Não podiam. Né? Não podiam. Estevão, aqui, ele se apresenta e ele não estava em busca de absolvição, ele não estava ali para rejeitar o que havia dito, não, ele estava ali para confirmar tudo aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Olha, queridos, Estevão tombou, né? Ele caiu, morreu. Mas o Senhor Jesus se levantou para receber Estevão. Muitas vezes a gente pensa que chegou ao fim. Mas muitas vezes, quando eu tombo pela verdade, pela fé, Jesus Cristo se levanta para me receber e para dizer: filho, a obra vai continuar. John Wesley, ele disse: seu reino não pode falhar. Ele domina céus e terra. As chaves da morte e do inferno ao nosso Senhor Jesus são entregues. Ergue-te o vosso coração, erguei vossas vozes, alegrai-vos outra vez. Digo, alegrai-vos. John Wesley, que foi um homem de Deus tremendo. Que os inimigos de Deus se levantem, porque não poderão nos vencer. Eles podem desafiar a verdade, podem se opor ao Evangelho, mas a vitória é nossa. Porque o Senhor Jesus nos disse isso. O Senhor Jesus nos garantiu que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a proclamação de Jesus Cristo e este crucificado e poder de Deus e sabedoria de Deus. Toda a glória desse mundo vai passar, é o que diz o apóstolo Pedro, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Não tenha medo de pregar a verdade. Lute por uma vida santa. Não se esconda. Não tente colocar nada no lugar da mensagem. Não tentem criar substitutos para atrair homens inteligentes. Não tentem baratear o Evangelho para atrair aqueles que vivem uma vida imoral. Não. Seja cheio de sabedoria, irrepreensível, de fé, de poder, de amor, de doçura, de graça. Tenha comunhão com o Senhor Jesus e você verá a diferença que você vai fazer no mundo atual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus de Shalom, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Maranata!
Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos quarta-feira na reunião de oração no Zoom, às 8 horas da noite. E também não deixe de assistir a nossa escola dominical todo domingo às 10 horas da manhã. Deus te abençoe. Nos encontramos na quarta-feira. Até lá.